Quais faculdades você fez? Tecnólogo em eletrônica, engenharia eletrônica, economia, estatística e programação. Onde você fez? Tecnólogo e engenharia eu fiz no Chile e o resto no Brasil. Como foi a sua mudança para o Chile? Eu morava no Brasil. Chile, só que a situação do Chile era muito ruim. Em relação ao salário, em relação à forma de vida, saúde, não tinha nada disso, não tinha 13º, não tinha férias, não tinha nada. Lá no Chile é assim. Você trabalha 2 horas por dia, de segunda a sábado. E então, minha esposa, na época, ficou grávida, foi para o hospital e não foi atendida. E perdeu o bebê. Então, eu prometi que ia sair do país. E quando eu prometi que ia sair do país, eu fui no consulado da Austrália, Canadá, Singapura e Brasil, como engenheiro. E qualquer um dos 4 que decidisse me chamar primeiro, eu iria para esse país a trabalhar. E o primeiro que me chamou foi o Brasil. Qual foi seu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho foi... Eu fiz técnico quando era adolescente, e eu tinha uma pequena lojinha que arrumava máquina de lavar, geladeira, ferro passar roupa na época. E fazia, esse foi meu primeiro trabalho. Qual foi o pior terremoto que você presenciou? O pior terremoto foi em 1960, que foi, eu tinha 7 anos, e foi o maior terremoto registrado no mundo. A intensidade foi 9,5 na escala que vai de 0 a 10. Foi terrível porque muitas casas e prédios caíram, as ruas levantavam, que o concreto parecia um baralho, levantava um, baixava o outro. Eu estava em Santiago, mas a pior parte do terremoto foi no sul de Chile, que morreram muitas pessoas, inclusive desapareceram algumas cidades grandes. Aonde você estava nesse terremoto? Eu estava no prédio da minha avó, no 3º andar. E eu estava na escada, e eu não conseguia ficar na escada, eu me segurei do corrimão, e a escada não tinha condição nenhuma de ficar em pé. Então eu fiquei segurando no corrimão, e a escada pulava, se mexia para um lado, para o outro. Não consegui sair da escada até que terminou o terremoto, que durou uns 2 minutos. Qual 3 fatos marcantes da sua vida? A primeira fase da minha vida, eu acho que era quando eu era criança, a partir dos 10, 11 anos, eu viajava sempre sozinho e sem dinheiro. E eu conheci Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai, Brasil, uma boa parte, a carona. E normalmente as pessoas me tratavam bem, porque eu era criança. Então eu chegava num restaurante e queria comer, e eu lavava a louça do restaurante e me davam comida. Então assim foi viajando, e conheço muito, muito bem na América do Sul, porque andava sozinho e tinha que me virar. E para comer, para dormir, para tudo. Mas foi legal, eu acho que a primeira experiência da minha vida foi quando eu era criança. A segunda experiência é quando estava no ensino médio, eu era delegado da Federação de Estudantes de Santiago, do Chile. E fazíamos greve, lógico, qualquer estudante. Então a gente aprendia a fabricar bombas molotov, uns pregos que jogam na rua para furar pneu, que se chama Miguelito, e um monte de coisas assim. Eu fui bastante atuante na parte da política do país, inclusive adolescente. E a terceira fase, que eu acho que é a mais importante, é quando eu me formei como engenheiro. Quando eu me formei como engenheiro, eu fui trabalhar o que hoje seria Latam, fazendo manutenção de avião.
E essa foi uma parte muito interessante e realmente é aí que começou minha vida mesmo, quando me formei como engenheiro. Sua mudança para o Brasil foi calma? Foi meio A conturbada? mudança do Brasil foi engraçada, porque na realidade eu tinha no bolso US$ 200, que hoje seriam R$ 1.100 ou R$ 1.000. E com esses R$ 1.000 eu tinha que me virar. E eu vim para o Brasil quando eu já estava casado. E fui morar do Brasil, todos os estrangeiros conhecem o Rio de Janeiro. Ninguém sabe que existe São Paulo, Belo Horizonte. Não, Rio de Janeiro é Brasil. Então eu fui morar no Rio. E, e fiquei numa pensão que era muito ruim. Na Praça Maguá do Rio, quem conhece se espanta, porque é um lugar onde só tem prostituição, contrabando, tudo isso aí. E eu cheguei numa sexta-feira e comecei a trabalhar na segunda-feira, 3 dias depois, numa empresa que fazia manutenção de aviões, no aeroporto Santos Dumont, no Rio. Esse foi meu início no Brasil. Mas eu sempre gostei daqui e eu gosto. Como foi aprender um idioma diferente do seu? Aprender um idioma diferente, eu tive muita sorte, porque a primeira pessoa que me entrevistou, quando fui fazer minha primeira entrevista numa firma de aviação, era espanhol. Então, para mim, foi uma coisa maravilhosa, porque falava espanhol junto comigo. Mas o português é um idioma muito complicado. É mais fácil aprender outros idiomas como inglês que aprender português, porque o português muda o som das letras, tem palavras que até hoje não entendo por que estão aí, mas é um idioma latino e o idioma latino em geral são tudo meio complicado. Qual é a sua origem? Eu nasci na Alemanha e depois morei no Chile, porque meu avô era cônsul alemão no Chile. Quantos anos você mora aqui no Brasil? No Brasil eu moro 46 anos. Na sua visão, como é morar no Brasil? Como? Como é morar no Brasil? Morar no Brasil para mim é um país excelente, só tem um problema, tem muito ladrão. Em todos os países que eu já morei, foram vários, existe uma coisa, que a política é mais ou menos limpa. No Brasil, a política é a mais suja que eu já vi em qualquer lugar do mundo. Os políticos roubam, os políticos ganham muito dinheiro e quem é político se corrompe. E isso não acontece em todos os países, só acontece no Brasil. É muito triste. Como era a escola na sua época? A escola, quando eu estudei no Chile. A escola lá era muito organizada. Nas escolas que eu estudei, foram todas públicas. Eu nunca estudei numa escola particular, nunca fiz uma faculdade particular, exceto no Brasil. Mas no Chile era tudo sempre público e o professor tinha sempre razão. Você tinha que entrar todo dia de uniforme no colégio, um uniforme com gravata, com paletó, sapato preto. O professor olhava se o sapato estava engraxado ou não. Era bem estrito. Bem estrito, corte de cabelo, tudo era bem estrito. E se você não estava assim, você era expulso do colégio. Então era muito difícil. A faculdade no Chile é diferente daqui. Eu fiz faculdade aqui é muito fácil. No Chile, um engenheiro estuda no mínimo 3.800 horas de aula, das quais metade teórica, metade prática. Então você não tem que fazer estágio, você sai da faculdade já sabendo. E aqui não, aqui é mais simples. Um engenheiro estuda 2.600 horas e depois vai fazer estágio. Eu fiz o colégio no campo, eu morava no sítio. Para chegar no ponto de ônibus, para estudar, eu andava 2 quilômetros e à tarde tinha que andar 2 quilômetros de volta. E não tinha casas, eram sítios grandes. E realmente minha infância foi assim, bem caipira mesmo.
comia qualquer fruta, qualquer pé, melancia pegava uma, comia sozinho, e tinha uns 20 cachorros, a gente comia o que a terra dava, era um sítio. Matava galinha, coelho, mas foi legal. Nossa, eu sei arar a terra, plantar, colher, tudo, porque eu aprendi muito. É legal. Você gostava de estudar? Nunca gostei de estudar. Só que até quando eu estava no segundo médio, em um ano de estudo, que foi o último, eu fui expulso de 8 colégios, em um ano. Mas quando eu fiz faculdade, terminei a faculdade, é por isso que eu falo que eu comecei a viver nessa época. Porque uma vez que eu fiz a faculdade, eu percebi que sem estudo ninguém faz nada, a não ser ladrão e traficante. É que eu já fui para o Chile de carro umas 8 vezes, mas na realidade eu acho que viajar é a essência da vida. Eu vivo para viajar. Trabalho para viver, mas não vivo para trabalhar. O trabalho tem que servir para uma coisa e não é para fazer mais trabalho. Não, o trabalho é para você ganhar um salário, estuda, ganha mais e viaja mais. Então, eu já viajei muitos lugares, muitos países. E eu acho assim que todas as vezes que eu viajei para o Chile de carro, para mim foi uma aventura. Tá? É lindo, maravilhoso, muito bonito. Como você conheceu minha avó? Como conheci sua avó? Eu estava solteiro, eu tinha me desquitado pela segunda vez e morava em Itatiba. E conheci a Lulu, que é o amor da minha vida. Conheci por internet, jogando tranca, num site de jogos. Como foi conhecer minha avó, tipo, pessoalmente pela primeira vez? Onde você Pessoalmente, pela primeira vez que eu vi, eu sabia, a primeira vez que eu vi, eu já sabia que estava com a pessoa certa, imediatamente. Inclusive, parecia que eu conhecia ele. Foi muito bom. Como é ter uma família de um país diferente assim? Eu penso assim, por mim não deveria existir países. O mundo é um só. Todas as pessoas são iguais. Todas. Negro, branco, amarelo, índio. Não importa. São todos iguais. Hoje eu tenho 2 netos japoneses, tenho 2 netos bolivianos, tenho uns netos branquelos, tenho os loiros, tenho os moreninhos, e não sei por que tem gente que consegue ser racista, porque as pessoas são todas iguais, é a casca que é diferente. Eu tenho amigos de todas as raças e é fantástico, é bom viver assim. Qual viagem você fez com seus netos que foi a mais caótica? A mais alegre, assim? A mais... ou seja, depende. Com meus netos, talvez eu não fiz as viagens que eu fiz com meus filhos. Com meus filhos, eu fazia eles subir montanha na Cordilheira dos Andes. Com 7, 8 anos, eles subiram montanha que talvez uns bons especialistas não subiriam. Então, eu fiz muita loucura com meus filhos. Em relação aos meus netos, eu nunca conto para meus netos o que eu fiz com meus filhos, porque é meio complicado e eu não faria com eles. Mas já levei eu tenho umas netas virtuais, um netinho virtual, que são maravilhosos, são netinhos da minha esposa. No total, eu tenho 9 netos. E os 9 eu amo, adoro, e embora seja dela ou meus, tanto faz. Na realidade, tudo que eu puder fazer com meus netos eu faço. Eu levo para a praia, levo para conhecer lugares diferentes, etc. Tudo.
são minha vida. Eu fiz minha primeira viagem sozinho, se eu não me engano. Eu queria conhecer Machu Picchu, que é uma cidade dos Incas, lá no Peru. E eu tinha 12 anos. E eu fui sozinho. E como não tinha dinheiro para pagar guia turística, eu me enfiava dentro dos grupos onde tinha várias famílias e todo mundo pensava que eu era filho de alguém, né? Então comia de graça tudo e visitei Machu Picchu, visitei Cusco, visitei um monte de ruínas em Peru, Bolívia, tudo de graça. E depois voltava para Santiago de carona. De onde são seus pais? Meu pai nasceu dentro do consulado alemão, no Chile. Meu avô era o cônsul, né? Minha avó também de origem alemã, por parte de pai. E por parte de mãe, minha avó, a mãe da minha mãe, ela é francesa, foi sempre francesa, morreu francesa. E meu avô, por parte de mãe, era espanhol. Então tem uma mistura boa. Não sei se é boa ou ruim, mas tem uma mistura danada. Quais viagens você fez com minha avó? Com sua avó eu fiz muitas viagens, muitas de carro, de avião, de tudo, de navio, qualquer coisa. Não sei, deve ser talvez 30, talvez mais, não sei, me lembro todas. Senti algumas. Eu acho que a mais legal que a gente fez foi em 2017. Em 2017, pegamos o carro sem destino. Então a ideia nossa era dar a volta na América do Sul de carro. Ficamos 43 dias fora e andamos 14.800 quilômetros com o carro. E passamos em lugares que ninguém imagina. Deserto do Atacama, a Cordilheira dos Andes, de um lado para outro, várias vezes. Fomos até o sul do Chile, um lugar que praticamente ninguém conhece, fica a 800 quilômetros da Antártica. E depois atravessamos do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico e passamos na terra que se chama Puerto Madryn, na Argentina, na Patagônia Argentina, onde nascem as baleias, onde nascem os elefantes marinhos e a maioria dos animais que tem de clima frio. E foi muito lindo, 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 lindo. É feio ver as orcas querendo comer as focas, mas o resto é bonito. Conhecemos um tatu peludo, eu nunca tinha visto. É tatu de frio, ele é peludo, parece um gato angora, um gato peludo. E ele anda no meio das pernas das pessoas, não tem medo de nada, fica comendo tudo que você joga, ele come. E é interessante. Depois vimos muitos pinguins. Fomos numa ilha, são duas ilhas, são as Ilhas dos Pinguins, e fomos de barquinho. Nosso barquinho chamava-se Titanic 3. Aí eu perguntei o que aconteceu com os dois. Aí ele falou, afundou. Então, era incrível, o mar, assim, umas ondas enormes. Chegamos a 2, 3 metros da colônia de pinguins. E tinha milhares de pinguins. E numa ilha ficavam os bebês e na outra ficavam os adultos. E tinha pinguins muito grandes, talvez de 1 metro de altura. E na outra ilha são bebês, e os bebês são peludos, não são igual que os grandes, são peludos. E os grandões estavam de um lado e os pequenos do outro. Uma história muito legal. E também fomos a um lugar no sul do Chile, é a cidade mais contaminada do continente americano, porque tudo funciona a lenha, tudo é a lenha. O aquecimento é a lenha, os fogões são a lenha, tudo é a lenha.
E se procurarem na internet, realmente é uma cidade muito contaminada. Chama-se Coyhaique. Então, a gente passou por muitos lugares bonitos, lindos. Subimos um vulcão que estava para entrar em erupção. Chegamos no carro próximo da parte de cima, onde estava saindo fumaça. E aí, quando vimos a lava descendo, aí saímos correndo com o carro e fomos embora, né? Que ninguém fica. Atravessamos em um dia, desde o Oceano Pacífico até o Oceano Atlântico, de carro. Foi 1.300 quilômetros. Nossa, cada lugar um mais bonito que o outro. E depois voltamos para São Paulo depois de 43 dias. Eu acho que essa é a viagem que mais eu gostei e que tua avó também gostou. O interessante dessa viagem, que nós ficamos 43 dias fora, nós chegamos em São Paulo e 2 dias depois chegou meu irmão, que mora no Chile, e veio para o Brasil 2 dias depois de chegar da viagem. E ele queria fazer de carro a Estrada Real, que vai de Diamantina até Paraty, por onde os escravos levaram o ouro que ia para Portugal. Na época, sei lá que ano, 200 anos atrás, 300. Então, ou mais, né? E nós fizemos de carro essa estrada, passamos por Ouro Preto, Mariana, várias cidades de Minas Gerais, passamos por igreja que fica no meio do nada. Não pegamos nenhuma autopista importante e chegamos até Paraty. Foram 3.000 quilômetros, mais ou menos, de Diamantina até Paraty. Tá? E foi uma viagem muito bonita. Mas, quando voltamos para São Paulo, passamos no Ubatuba, Paraty, Ubatuba, São Paulo, chegamos em São Paulo e levamos meu irmão, porque no dia seguinte ele ia embora para o Chile. Levamos para o aeroporto. E quando ele chegou lá, outro irmão estava esperando ele lá no Chile. Aí, horas depois que ele chegou no país, lá no Chile, ele ligou por telefone para nós e falou que meu outro irmão estava indo para Miami. Então, e nós fomos. Então, em uma viagem nós ficamos 43 dias andando de carro, mais uns 20 dias andando de carro na Estrada Real, e daí pouco depois estávamos em Miami e alugamos um carro e fomos conhecer toda a Flórida inteira, com os pântanos, com crocodilo, com tudo isso que tem lá, que é muito bonito. Fomos nas ilhas do Caribe e realmente foram 3 viagens, uma atrás da outra, maravilhosas. Ou seja, ficamos 2 meses e meio, talvez mais, viajando sem parar. Essa foi a melhor de todas. Então, uma pergunta que é meio específica, mas aquela viagem que você fez com minha irmã, que ela mais gostou do Tucano, como que foi essa viagem? Eu peguei a sua irmã, Letícia, e tinha prometido para ela que ia levar para a Argentina. Então nós pegamos o carro e fomos Foz do Iguaçu, passamos para o lado argentino e ficamos num hotel do lado argentino. E levei ela num lugar que se chama Parque das Aves, ou Paraíso das Aves, que fica em Foz do Iguaçu, no Brasil. E esse lugar tem N animais, aves, papagaio, arara, um monte de animais bonitos, e a maioria estão soltos. E tua irmã Letícia pegou um papagaio e colocou em cima do braço e fez um monte de coisas legais. E depois de toda essa viagem, fomos conhecer as cataratas, fomos conhecer uma aldeia de índios, Guarani, e comimos até sorvete de erva mate, de rosas, dentro como se diz, dos índios, da aldeia. E conhecemos árvores, que a maioria tinha 1.000 anos, 1.000 e poucos anos, uma coisa linda, maravilhosa, que foi a aldeia dos índios Guarani, do lado argentino. Depois fomos conhecer as 3 fronteiras, fomos para Paraguai, fomos para tudo quanto é lugar. E depois da viagem, que durou uns 7, 8 dias,
Eu perguntei para ela, o que mais você gostou da viagem? E ela falou, um tucano. Só isso. Ela falou um tucano porque o tucano ela conseguiu colocar a mão na cabeça e fazer carinho. Mas foi, digamos, a parte menos importante da viagem, mas ela, foi a que mais ela gostou. Opiniões pessoais, né? Qual foi a sua viagem que você mais gostou, que você fez comigo? A viagem que eu fiz com a Fernanda foi quando ela era bebê, era chorona, e eu levei ela para Ilha Comprida. Mas antes da Ilha Comprida nós passamos na Caverna do Diabo, que eu falei para ela que era a caverna dos anjinhos, senão ela não entrava na caverna, né? Aí ela entrou e eu falei para o guia, bicho, essa caverna vai se chamar agora Caverna dos Anjinhos. Então visitamos a caverna, tudo, e depois pegamos uma balsa em Cananeia e fomos para a Ilha Comprida, que hoje parece que não existe mais. E na Ilha Comprida ficamos na praia, depois começamos a andar pela praia de carros. A ideia era andar a Ilha Comprida inteira pela praia de carro. Mas nesse momento subiu a maré e o carro começou a ficar atolado na areia. Então achamos uma saída através de umas dunas e aí voltamos para Iguape e de Iguape para São Paulo. Mas foi, para Nanda eu acho que foi muito aventura para um dia só. É marcante porque eu não lembro quase nada, assim. De 2019 pra trás quase não lembro. Não, Então eu lembro dessa viagem, entende? Sim, essa viagem, É bem porque marcante. o resto era muito pequenininha e acho que não lembra. Mas a ideia nossa agora é fazer outras viagens com a Nanda e com os seus primos, os netos. Tá? Então esse é o futuro. Tá? Tchau, Nanda.